Olá, pessoal! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma história inspiradora aqui no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma fábula que, apesar de simples, carrega uma mensagem poderosa sobre a vida, a ajuda mútua e a importância de cada um de nós, não importa o nosso tamanho ou força. É a história da formiga, da águia e da folha. Era uma vez, numa floresta vasta e cheia de vida, uma pequena formiga que trabalhava incansavelmente. Todos os dias, ela saía do seu formigueiro antes mesmo do sol nascer e só voltava quando a lua já estava alta no céu. Sua missão era coletar comida, fortalecer o formigueiro e garantir o bem-estar da sua colônia. Ela era pequena, quase invisível no meio da imensidão da floresta, mas seu coração era gigante e sua determinação inabalável. Ela se sentia parte de algo maior, e isso a motivava. Bem acima da floresta, onde as árvores tocavam o céu, vivia uma águia majestosa. Com suas asas enormes e uma visão aguçada, ela era a rainha dos céus. De lá de cima, ela observava tudo. Via os rios serpenteando, os animais correndo, e às vezes até notava o movimento frenético das pequenas formigas lá embaixo. A águia era forte, poderosa e solitária. Sentia-se invencível, dona do seu próprio destino, acreditando que não precisava de ninguém. A força era sua única aliada, e no meio de tudo isso, existia uma simples folha, presa a um galho alto de uma árvore frondosa. A folha vivia sua vida ao sabor do vento. Ela dançava com a brisa, se aquecia com o sol e se refrescava com a chuva. Ela não tinha a força da águia, nem a organização da formiga. Sua existência parecia passiva, dependente das estações e da sorte. Ela apenas observava o mundo ao seu redor, sem grandes ambições, apenas sendo o que era uma folha. Um dia, uma tempestade terrível atingiu a floresta. Ventos furiosos sopravam. A chuva caía em torrentes e os raios cortavam o céu. A pequena formiga, que estava longe do seu formigueiro, foi apanhada de surpresa. A correnteza de água que se formou no chão da floresta era como um rio violento para ela. Ela lutou com todas as suas forças, mas foi arrastada, debatendo-se para não se afogar. Sua vida, tão dedicada ao trabalho e à comunidade, estava prestes a terminar de forma trágica. Lá no alto, a águia também enfrentava a fúria da tempestade. Acostumada a dominar os céus, ela se viu em apuros. Os ventos eram tão fortes que era quase impossível controlar o voo. Uma rajada mais violenta a atingiu em cheio, ferindo uma de suas asas. Com a asa machucada, ela começou a perder altitude, caindo em espiral. A rainha dos céus, a criatura invencível, estava caindo em direção ao chão da floresta, vulnerável e assustada. Pela primeira vez na vida, ela sentiu medo. Enquanto isso, a folha, que antes dançava com a brisa, foi arrancada de seu galho pela força do vento. Ela foi jogada de um lado para o outro, girando no ar, completamente à mercê da tempestade. Parecia que seu fim havia chegado, uma vítima anônima da natureza. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um verdadeiro milagre da conexão. A folha, ao ser levada pelo vento, passou exatamente sobre a correnteza onde a pequena formiga se debatia. A formiga, em seu último esforço, conseguiu se agarrar à folha. A folha, que antes flutuava sem rumo, agora servia como uma pequena jangada. Um barco solva-vidas para a formiga desesperada. Juntas, elas navegaram pela correnteza, a folha protegendo a formiga da fúria das águas. A formiga, que sempre confiou em sua própria força e na força de sua colônia, foi salva por algo que ela nunca imaginou que pudesse ajudar: uma simples folha. Enquanto isso, a águia continuava sua queda. Ela ia colidir com o chão em poucos segundos. Mas o mesmo vento que arrancou a folha e criou a correnteza soprou a pequena jangada improvisada diretamente para o caminho da águia em queda. A águia, em seu desespero, viu aquele pequeno ponto verde se aproximando. Ela não entendeu o que era, mas viu algo diferente. A formiga, em cima da folha, percebeu o que estava acontecendo. Ela viu a gigante águia caindo. Num ato instintivo de retribuição pela vida que acabara de ser salva, a formiga gritou com toda a força de seus pequenos pulmões, embora soubesse que a águia não a ouviria. O importante era a intenção. A águia, no entanto, viu o movimento na folha
e, por um reflexo, tentou desviar, mesmo com a asa ferida. Esse pequeno ajuste de trajetória, causado pela visão da folha com a formiga, foi o suficiente. Em vez de colidir diretamente com uma grande rocha, a águia conseguiu planar por mais alguns metros e pousou de forma brusca, mas segura, num monte de folhas secas e macias no chão da floresta. O impacto foi amortecido. Ela estava ferida, mas viva. Quando a tempestade finalmente passou e o sol voltou a brilhar, 3 seres muito diferentes estavam no mesmo lugar, no chão da floresta: a formiga, a águia e a folha. A águia, com sua asa ferida, olhou para a pequena formiga que estava em segurança ao lado da folha que a salvou. A águia, com sua voz grave e imponente, mas agora cheia de humildade, disse: "Pequena criatura, eu vi você. Sua presença naquela folha me fez desviar o suficiente para salvar minha vida. Eu, que sempre me considerei a mais forte, fui salva por você, a menor de todas." A formiga, com muito respeito, respondeu: "Nobre águia, eu também fui salva. Esta folha, que parecia tão frágil, tornou-se meu barco e me salvou de afogar. E você, mesmo em sua queda, não nos esmagou. Todos nós, de alguma forma, ajudamos uns aos outros." Naquele momento, os 3 entenderam uma grande lição. A águia percebeu que a força sozinha não é nada sem humildade e que até o mais forte pode precisar de ajuda. Ela aprendeu que o poder verdadeiro não está em dominar, mas em coexistir. A formiga aprendeu que, além da força do trabalho e da comunidade, existe a força do inesperado, da ajuda que vem de onde menos se espera. Ela entendeu que o universo tem suas próprias formas de criar conexões e que devemos estar abertos a elas. E a folha, mesmo sem falar, ensinou a lição mais profunda de todas. Ela mostrou que mesmo aquilo que parece passivo, frágil e sem propósito, pode ter um papel fundamental no grande esquema da vida. Sua simples existência, no lugar certo e na hora certa, foi o elo que conectou e salvou a formiga e a águia. E qual é a moral dessa história para nós? É que, na vida, todos nós temos um papel. Às vezes, nos sentimos como a formiga, trabalhando duro, focados em nossas tarefas, sentindo que o peso do mundo está em nossos ombros. Outras vezes, podemos nos sentir como a águia, fortes, independentes, achando que não precisamos de ninguém. E em alguns momentos, podemos nos sentir como a folha à deriva, sem controle, pensando que nossa existência não faz diferença. Mas a verdade é que todos nós estamos conectados. A sua força pode ser a salvação de alguém que se sente fraco. A sua aparente fragilidade pode, de uma forma que você nem imagina, ser o suporte que alguém precisa. Um pequeno gesto de gentileza, uma palavra de apoio, um simples ato de estar presente pode ser a folha que salva o dia de alguém. Nunca subestime o seu valor. Nunca subestime o poder de um pequeno ato. Você pode ser a formiga, a águia ou a folha na vida de alguém hoje. E da mesma forma, alguém pode ser a formiga, a águia ou a folha na sua vida. Estamos todos juntos nesta grande floresta chamada vida, e é a nossa interdependência que nos torna verdadeiramente fortes. Espero que essa história tenha tocado o seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.